Olá pessoal, tudo bem? Voltando a falar mais uma vez sobre o Barroco, que veio logo após o Quinhentismo e é uma escola literária que foi a primeira escola literária no Brasil. De fato, no Brasil nós tivemos a escola literária Barroco. Tinha o Barroco também lá na Europa, mas aqui também já existia o Barroco, pessoas brasileiros que viajaram para a Europa, estudaram na Europa e agora voltaram para o Brasil e trouxeram o Barroco aqui para o Brasil e começaram, dentro do Brasil, com as características brasileiras, falar sobre o Barroco, né? Implantar a arte barroca aqui no Brasil. Então, qual é a visão do Barroco? O Barroco está no meio de um conflito muito grande entre o teocentrismo e o antropocentrismo. A gente sabe que lá na Europa houve a reforma protestante, combatendo justamente o teocentrismo, que dizia que Deus é quem estava acima de tudo, mas tudo isso na visão da Igreja Católica, até que um homem chamado Lutero, como nós já vimos, um homem chamado Lutero disse, não, peraí, não é bem assim. Viu muitas coisas, muitas falhas, muitos problemas dentro da liturgia, dentro do que a Igreja Católica chamava de Deus como sendo no centro, porque oprimia o povo, né? Tinha as indulgências. Então, a forma como eles viam, como eles colocavam, favorecendo a si mesmo. Então, Lutero, um monge, ele se indignou com aquilo ali e fez, junto com um grande movimento, junto com outros, que se chamou a Reforma Protestante, onde eles diziam, não, a coisa não é bem por aí, vocês não podem agir dessa forma, não é que seja assim, as coisas não estão, Deus não está aprovando as coisas sendo dessa forma, tá? Mas aí veio o que? Veio a Companhia de Jesus trazida pelos jesuítas, que veio de encontro a essa reforma protestante. E aí nós podemos caracterizar esse combate à reforma protestante como contra-reforma. Ou seja, a Igreja Católica agora estava vindo de vez para tentar reconquistar tudo aquilo que ela tinha anteriormente. Aí teve a Santa Inquisição, teve perseguições, livros foram tomados, eles queriam que todos só assistissem, só lessem aquilo que eles tinham como verdade para que o povo acreditasse. Então surgiu o homem barroco dentro desse clima, dentro dessa angústia, dessa dualidade de se saber se e estava muito claro que o pessoal do teocentrismo não ia deixar barata essa ideia de que implantasse o antropocentrismo sem que eles lutassem contra isso. Então, na escola literária barroco, houve essa dúvida, essa dualidade. O homem barroco ele estava meio que pressionado. Por um lado, ele tinha o teocentrismo, dizendo que ele deveria ter a Deus no seu coração, que ele deveria fazer tudo, que Deus era o máximo e que a igreja, entenda Deus como sendo a referência da igreja, na visão da igreja. E ele tinha assim, ele tinha colocado o homem dessa forma. De um lado o teocentrismo, do outro lado o antropocentrismo, um brigando contra o outro, a Igreja Católica através do teocentrismo tentando retomar tudo aquilo que ele tinha antes e o antropocentrismo colocando no coração humano que existia muitos valores que ele precisava se valorizar e que precisava continuar a sua vida. Então, uma outra característica dentro do estilo barroco é o conceptismo e o conceptismo e o cultismo. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre conceptismo e cultismo, lembre-se, estamos falando do barroco. E aí eu gostaria de destacar para vocês dois personagens que são estilo barroco, que vocês, toda vez que vocês verem numa prova, onde vocês virem, vocês podem dizer, o estilo é barroco.
porque é o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Então, sobre o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira ele trabalhou na prosa. Tá? Ele trabalhou na prosa e você pode imaginar assim que ele trabalhou muito na área de que como vou dizer, né? Como eu vou dizer as coisas. O que vou dizer estava dentro do conceptismo e, como vou dizer, do cultismo. Mas o padre Antônio Vieira trabalhou muito dentro do conceptismo, que é o que eu vou dizer, é o jogo de ideias. Então, o padre Antônio Vieira ele fazia com que em sua arte, nos sermões, como um dos livros dele que foi Os Sermões, assim como as cartas também que ele escreveu, ele ficou sempre com a ideia do conceptismo, com o jogo de ideias, fazendo o homem raciocinar, fazendo o homem pensar. Já o Gregório de Matos, né, o Gregório de Matos, chamado Boca do Inferno, ele trabalhou muito na linha da poesia, e aí ele tinha três linhas trabalhando aí nessa área, que era o lírico amoroso, que era um lírico sensual, um pouco pesado para a época, mas nem tanto, mas era muito mais aquele amor carnal, aquela coisa do homem, da mulher, aquela coisa sexual. Tinha a lírica religiosa, que ele também colocava em pauta a questão da religião em si, como ver a religião, como colocar, já que eu estou aqui na terra, Deus, eu estou pecando, estou fazendo um monte de coisas erradas, mas me salva aí, vai, porque eu preciso ser salvo. E essa dualidade, essa indecisão de que sabia que ao mesmo tempo precisava servir, voltasse a sua vida para o religioso, ele também queria viver as loucuras que essa vida implantava na mente e no coração de todo poeta e de toda a população. E ele tinha ainda, o Gregório de Mato, Boca de Inferno, o estilo das sátiras, né? Das satiras, onde ele ele criticava a sociedade de uma forma por completo, criticava as suas mazelas, a forma como a sociedade levava as coisas, uma crítica muito dura com a sociedade daquela época que trafegava de forma também dentro dessa mesma dualidade do homem que não sabia se servia a Deus ou se buscava o teocentrismo ou se buscava o antropocentrismo. Então, essa foi uma das grandes dúvidas, uma das grandes missões que o Barroco teve que enfrentar, a questão da fé e do pecado, do certo e do errado, do bem, do mal, do escuro, do claro. Então, eles estavam sempre brigando ali para saber na sua mente, dentro de si, que decisões eles iriam tomar sobre a sua vida. Então o homem barroco é um homem complexo que fazia uma arte. Então o Gonçalves Dias ele fez a canção do exílio, e essa canção do exílio está lá no hino nacional brasileiro. E uma parte muito bonita que fala que os nossos bosques têm mais vida, as nossas vidas em teu seio mais amores. Está lá para homenagear, está lá dentro do hino nacional brasileiro. Gonçalves Dias fez. Tem o Juca Pirama, o homem que chora diante da sua morte. Né? Essa é a primeira fase. Essa é a primeira parte, né? A primeira fase do sentimentalismo, do nacionalismo, os valores da nossa nação sendo impressos no coração e na poesia do romantismo, do romântico, como também de toda a população. Então, essa época foi muito importante, porque o Brasil estava praticamente recém-descoberto e os românticos agora começam a ter neste índio, né, o grande herói brasileiro, já que os europeus tinham o cavaleiro medieval, nós aqui estamos representados também pelo índio, e o índio fortalecido, o índio bem esquematizado, o índio idealizado, bem verdade, mas tinha que ser o nosso herói. Para ser o nosso herói, tinha que ter características fortes, marcantes, características de herói. Mas veio também a segunda fase. E na segunda fase desse romantismo
do romantismo na poesia, nós podemos encontrar também agora uma poesia mais melancólica, uma melodia mais sinistra, mais pesada, né, mais pesarosa. Isso, tratando muito sobre as questões do mal do século, a morbidez. Os poetas dessa época, desse momento, dessa segunda fase, ficavam muito pensando na morte, né? Naquela questão de que ele queria alcançar algumas coisas aqui na vida, e já que eles não podiam alcançar, eles desejavam a morte. Muitos dos poetas brasileiros morreram jovem, porque essa morbidez, essa forma de tratar a vida e com muita tristeza, eles traziam para dentro de si com muito pesar, uma poesia depressiva, uma poesia que os colocava com sentimento de inferioridade, com sentimento para baixo. Então existia aquela mulher idealizada, aquela mulher que eles sonhavam, mas como uma mulher era inalcançável, ela era inatingível, eles não conseguiam alcançar essa mulher, porque ele sempre aqui embaixo como um ser simples e a mulher como uma estrela, né? Uma mulher como alguém como algo que ele não pudesse alcançar, não pudesse viver esse romance. E já que eles não poderiam viver esse romance aqui na Terra, então para que viver? Não quero viver. Era melhor morrer, para eles era melhor morrer do que viver aqui na Terra sem ver seus sonhos concretizados. Então essa mulher era uma mulher inalcançável, eles sempre idealizavam. Então nas poesias a mulher era sempre um ser de luz, sempre um ser mais bonito do universo, com seus lábios, com sua boca, com a sua forma de vida, com seu astral, onde eles não conseguiam alcançar essa mulher, não poderiam ter romance com essa mulher. Então, para que eles não, como eles não conseguiam alcançar aqui na vida aquilo que eles desejavam, então esses homens desejavam a morte, o ultrarromantismo, que levariam a eles a última consequência. E a última consequência do romantismo, como nós vimos, é a morte. A morte era a solução para aquele problema que eles viviam naquele momento. Então, eles falavam muito sobre a morte, eles descreviam muito sobre a morte. E os poetas românticos dessa segunda fase tinham isso. Eles se maldiziam, era algo o byronismo a pleno vapor aí. Então, eles trabalhavam muito e acabavam ficando doentes por conta justamente dessa forma de ver e de ver a vida. Via a vida pelo crivo negativo, pela forma negativa de se ver, que nós não devemos pensar assim, tá ok? Os autores, então, nós temos o Álvares de Azevedo, né? O Álvares de Azevedo com Líria dos 20 anos. Tem uma obra também muito importante que é bom que vocês, se vocês puderem ler, que vocês leiam, que é o Macário, né? O Macário. Tem A Noite na Taverna. Na taverna. Então tem o Casemiro de Abreu com Os Meus 3 Anos. Né? Tem Os Meus 8 Anos, tem o Casemiro de Abreu com Os Meus 8 Anos, tem o Fagundes Valera com o Cântico do Calvário. Então, esses são os autores aí da segunda fase. Esses são os autores da segunda fase. Mas também teve uma terceira fase, e essa fase já era uma fase condoleira, uma fase abolicionista, onde os homens agora, eles não fixavam mais no seu sofrimento pessoal. Eles se preocupavam agora com o sofrimento do outro. E dentro desse contexto, ele sai do sofrimento individual, o homem pensando em seu sofrimento, lembra? Mulher sempre inalcançável. Ele queria as coisas na vida, mas como não conseguia, então eles partiam para uma poesia melancólica, com muita tristeza, e em que a resolução de todos os problemas seria a morte. Mas agora, ele, na terceira geração, a condoleira, a abolicionista, não está mais fixada no problema comigo, e sim no problema do próximo, né? Considerando o sofrimento do outro e não mais o meu sofrimento. O sofrimento que passa de ser do individual para ser um sofrimento coletivo.
E aí que nós encontramos, eu gostaria de citar um nome aqui que para nós, principalmente nós que somos baianos, é um dos nomes fantásticos da nossa literatura, talvez um dos maiores poetas, que lutou justamente pela causa do sofrimento do próximo, do sofrimento do negro, no caso, que foi o sensacional Castro Alves. É, é simplesmente o maior nome da nossa literatura nas questões abolicionistas voltadas para a preocupação com os acontecimentos com o negro, com os sofrimentos com o negro. Então, Castro Alves trabalhou aí nessa linha para que nós pudéssemos ter as informações que nós temos hoje. O poeta dos negros, que escreveu livros, né? Então, nós estamos chegando aí perto do realismo. Tá? E para não esquecer, um dos livros fantásticos que Castro Alves escreveu foi Navio Negreiro, que conta toda essa saga aí, e nós podemos ter acesso a esse livro, e quem puder, estude mais sobre esse livro, que vale a pena. Agora nós vamos passar para o romantismo na prosa, queridos. Romantismo na prosa. O romantismo na prosa, ele difere um pouco do romantismo na poesia, porque o romantismo na prosa, é um romance. Vamos entender a primeira coisa aqui, que romance romântico não é aquela questão de amor contado de relacionamento de um homem com uma mulher. O romance contado aqui na prosa, o romance do romantismo, são contos, histórias, contos que podem ser policiais, pode ser regionalistas, pode ser um conto romântico de diversas formas, tá? Mas o que nós precisamos entender é que havia havia no romantismo, agora na prosa, uma superficialidade muito grande. Eles não se aprofundavam na poesia. Ela sem profundidade. Era muito voltado apenas para as questões entre o bem e o mal, o certo e o errado, o escuro ou o claro. Então, sempre com um final feliz ou um final trágico. Os poetas que escreviam na prosa, o romantismo na prosa, só tinha esses dois finais. Ou terminava em felicidade, e serão felizes para sempre, ou terminava em tragédia, um acabava matando o outro, e era assim que acontecia. Eu gostaria de falar sobre um deles, que é justamente o Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, né, que até houve novela, existe o livro, e até houve novela sobre A Moreninha, uma novela muito de época, muito bem feita aqui no Brasil. E nós temos também o Franklin Távora. O Franklin Távora, que ele foi mais regionalista, né, que se passava no Nordeste, as suas poesias se passavam no Nordeste, e ele tem lá, uma das obras dele é o Cabeleira, tá? O Cabeleira. Tem o Bernardo Guimarães, que escreveu e que também se tornou uma novela, que também foi uma novela e que fez mais sucesso até do que A Moreninha, que foi a Escravizaura. Né? E ele escreveu também um seminarista. Mas a Escravizaura, que eu gostaria de comentar para vocês, que é aquela escrava negra, que não era negra, escrava branca, na verdade, que nasceu dentro da senzala por um daqueles acontecimentos que a gente sabe que era muito recorrente dentro da senzala, onde os senhores das fazendas desciam até as senzalas para terem relações lá com uma das escravas, e aí nasceu a escravizaura, mas aquele que fez tal crueldade, tamanha crueldade, não reconhecia ela como filha e queria a manter como escrava. Então a história se desenrola dessa forma. A Escravizaura também, uma das obras maravilhosas da nossa literatura.
Tem também o Visconde de Tunai. O Visconde de Tunai, que escreveu Inocência, né? E que essa inocência, ela se apaixona pelo Cirino, aí, mas ela já estava noiva, e seu noivo depois vai lá e mata o Cirino. O Cirino acaba morrendo e ela também no final acaba morrendo. Então, voltando àquilo que nós estávamos conversando, sempre terminava em tragédia ou em felicidade. No caso da escravizaura, terminou em felicidade, porque no final a escravizaura acaba se casando com o seu amado, o seu perseguidor, o Leôncio, acaba morrendo e ela acaba se casando com o seu amado, termina em felicidade, né? Esse poema, essa novela terminou em felicidade, mas houve também alguns poemas que terminaram em tragédias, alguns escritos que terminaram em tragédia. Então, o teor era esse. Uma das principais características era essa. Na prosa, ou terminava com felicidade, sejam felizes para sempre, ou terminava em tragédia. Temos outros também aqui, nós temos o José de Alencar, mas chegando para o nosso tempo. E esse José de Alencar, ele foi prosador, e é bom que a gente diga que na prosa a gente não divide os prosadores, nós não dividimos eles dessa forma. Na prosa, nós dividimos esses temas em núcleos temáticos. Ou seja, nós temos... E quais são os 4 núcleos temáticos que eu gostaria de citar para vocês? Que é o núcleo histórico, o indianista, o regionalista e o urbano. E aí José de Alencar, ele trabalha nessas quatro temáticas, tanto no histórica, como indianista, como regionalista e também na temática urbana. Nós temos também, e para pensar nisso em José de Alencar, nós temos o romance indianista, a tríade que nós conhecemos. A Iracema, eu estudei até quando eu era na infância, quando eu estava na 4ª série, numa escola aqui em Salvador. Iracema era um livrinho bem fácil de ler, bem simples de ler, e já contava a história de Iracema, e era justamente do José de Alencar. O Guarani também, li o Guarani, muito bom o livro Guarani, aqueles que puderem ler o livro do Guarani, ele é muito bom. O Birajara eu já não li, mas então existe aí essa tríade, né? Iracema, o Guarani e o Birajara, tá? Temos também a temática urbana também que tinha na época, que nós podemos destacar o Diva, o Lucilda e a Senhora, tá? Então, recapitulando, romantismo, século XIX, mais ou menos de 1836 a 1881, pós o contexto aí é o pós-revolução francesa, que a burguesia, se lembra que a burguesia ascende ao poder e ela agora quer dominar todas as ações do mundo, ela quer estar a par e ser o principal motivo, a principal causa de todas as conversações, de todo o poder dentro do país, seja na área política, seja na área econômica, seja na religião, na arte, na arquitetura, onde tivesse arte, onde eles pudessem dominar, na verdade eles queriam dominar, e eles estavam se opondo ao arcadismo, que o arcadismo era aquele grupo que só queria viver no campo, com tranquilidade, que queria deixar de lado toda aquela confusão da cidade grande, que os barrocos viviam aquela dualidade, aquela dificuldade sem saber se ele vivia para o corpo ou vivia para a alma. O barroco vivia isso e se opõe ao arcadismo. O arcadismo agora, que se opõe ao barroco, agora está se vendo sendo opositor, né, ao romantismo, e o romantismo agora se opõe realmente ao arcadismo, e é assim que as coisas acontecem. E a arte burguesa, que tem os seus valores no casamento, na religião e na nação, vem trazer toda essa responsabilidade, toda essa característica que o romântico tem e que foi tão forte, tanto no poema quanto na poesia em nosso país. E então,
Saindo do romantismo, agora nós vamos encontrar o realismo. Voltamos a dizer, essas datas elas não são estanques. O romantismo ele vai se desenvolvendo, vai perdendo força, e algumas ideias que eram fortes no romantismo, elas começam a ser questionadas. E outros pensadores, outros autores começam a pensar diferente do romantismo, do romântico. Então, essa forma de pensar diferente é que faz com que comece a desenvolver uma outra escola literária, que agora nós vamos falar sobre o realismo. A escola literária realismo, ela acontece de 1881 até 1833. 1881 a 1883 é o realismo. E o realismo na Europa, ela tem início com a obra chamada Madame Bovary, certo? Isso na França. No Brasil, começa com uma obra chamada Memória Póstuma de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tá? De Machado de Assis. Mas a principal característica que eu gostaria de falar para vocês do realismo é que, como várias outras escolas literárias, ela se opõe ao romantismo. Vocês observam que a próxima escola literária, ela sempre se opõe à escola literária anterior, ou ela modifica as questões vivenciadas na escola literária anterior. Então, o romantismo, enquanto estava no crivo do romance, do sentimentalismo, das coisas do coração, tratando a sociedade de uma forma, de uma visão, muitas vezes, tanto na prosa quanto na poesia, de uma forma sonhadora, o realismo não. O realismo, ele no Brasil, o realismo, ele vem batendo de frente com toda essa característica do romantismo. O realismo quer falar a realidade da nossa sociedade. Ela quer falar o que tem de real na sociedade brasileira. Lembrando que o realismo também aconteceu na Europa. Mas um pouco depois ela foi instalada aqui no Brasil, em 1881 até 1893. 1881 até 1893, mais ou menos, essas são as datas, talvez um pouco mais, um pouco menos. Alguns autores podem até pensar que é um pouco mais, dizer um pouco mais, outros autores dizer que é um pouco menos, mas as principais características do realismo é o evolucionismo do Darwin, nós podemos destacar, o positivismo do Comte, o determinismo do Taine e o socialismo do Marx. E aí você percebe que agora sai do crivo do modernismo e entra para o realismo. E esses autores, eles vão bater de frente com a realidade da sociedade, a realidade do mundo, a realidade da sua vida. Agora, essa coisa de ficar sonhando, essa coisa sonhadora, é lá dos românticos. O realista, ele quer mostrar para a sociedade tudo o que realmente está acontecendo. E isso, de fato, acontece no meio realista. O meio realista é o meio que ele quer mostrar para a sociedade tudo que está acontecendo. A racionalidade. Agora, eles não querem mais sonhar com nada. Eles não querem... não tem mais mal do século. Não tem mais homem com depressão. Né? Agora, eles estão pensando na realidade. Eles estão se preocupando em falar a realidade da sociedade. Então, nós estamos... no Brasil, num período de transição. É o índio idealizado. E esse índio idealizado é um índio
que ele é tido como o grande forte, o guerreiro das tribos, o índio que enfrenta vários animais, que mata a onça com a mão, entendeu? Monta no jacaré e vai atravessando o rio. É esse índio, um índio forte, musculoso, né? Aquele índio bem forte, que carrega uma árvore nas costas e que toma conta de toda a sua tribo e que não nada mete medo nele. Esse é o índio idealizado, o índio, o nosso herói, logo quando surgiu o romantismo no Brasil. Lá na Europa tinha um cavaleiro medieval. Aqui no Brasil nós precisávamos de um herói. E esse herói se refletia justamente no índio. Mas não o índio real, mas o índio idealizado. Um índio criado pelos autores para poder dar uma dramaticidade, para poder dar uma importância maior a aquelas poesias e aquelas... Então, quem são os principais autores? Vamos falar sobre os autores agora. Quem são os principais autores do romantismo no Brasil? Vamos começar com Gonçalves Magalhães. Gonçalves Magalhães, que escreveu 2 obras dentro desse período de 1836, por volta de 1836, que foi Suspiros Poéticos e Saudades. Então, Gonçalves Magalhães foi um desses pioneiros dentro do romantismo. Mas nós temos também os Gonçalves Dias, o Gonçalves Dias que escreveu Patriota, né? Nós temos, ele fez também a Canção do Exílio, cara, a Canção do Exílio, que agora eu me lembro aqui pra gente, que diz mais ou menos assim: nossos bosques têm mais vida, nossas vidas em teu seio mais amores. E isso tá como uma das principais características. Nós temos o uso da razão que é muito forte nesse momento aí. O romântico não, o romântico ele viaja, o romântico ele fica escapando, ele não quer saber da realidade, ele quer só sentimento, ele quer o lado sentimental. Mas o realista não, o realista ele trabalha, e os assuntos que são voltados dentro do realismo, lá no romantismo é o amor. Aqui não, aqui o pessoal vai falar sobre adultério porque era uma realidade, era o real que tinha na sociedade. Então ele vai falar muito sobre o adultério, sobre as coisas em termos de religião, sobre as coisas que aconteciam de errado dentro do clero, dentro lá da igreja, dentro lá das igrejas. Então ele bate de frente com isso, a realidade é uma, não tem esse negócio de romantismo, né? Essa coisa de artificial, de subjetividade, é lá para os românticos. Nós do realismo, nós queremos fazer crítica sobre o que está acontecendo no país. E é assim que eles faziam. Eles criticavam duramente a hipocrisia da burguesia daquela época, contava realmente o que aquela sociedade tinha intenção, qual era a intenção daquela sociedade, por que aquela sociedade agia daquela forma, e eles tiravam de cena mesmo. O romantismo não tem esse negócio de ficar passando mão pela cabeça não, e eles faziam uma radiografia daquela sociedade, eles faziam uma psicologia profunda das ações daquela sociedade, e ali eles expõem. O realista não está para esconder nada, o realista não está para sonhar, o realista ele é objetivo. Nós estamos com esse problema, precisamos mudar, e os autores do realismo, eles expunham isso abertamente nas suas obras, e era falado, e quem lia uma obra realista acabava dando de frente justamente com essas questões muito mais voltadas para a sociedade, para a questão do adultério, das mazelas, né, da falta de consideração. Boa, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar mais uma vez, e nesse momento a escola literária que nós vamos estudar é o naturalismo. O naturalismo. Vocês se lembram que anteriormente nós tivemos uma outra escola que foi o realismo. E depois do realismo, que vem trazendo toda aquela gama de realidade, né? O romantismo vinha com muito tempo trazendo a parte sonhadora, romântica, né? Tudo muito subjetivo, a questão do amor do coração, as palavras, a sociedade era vista, tudo se voltava para o romantismo, né? E o homem nesse momento não procurava a realidade.
Quando entrou o realismo veio de encontro justamente com a estética anterior, que era o romantismo. E agora nós entramos pelo naturalismo. O naturalismo vai de 1881 a 1922. Vocês perceberam que essa data do naturalismo ela coincide com a data do realismo. Então, o naturalismo ele vem junto com o realismo. Ele é uma estética, uma escola literária que vem paralelo ao realismo. O realismo vem fazendo críticas duras à sociedade da época, sendo muito objetivo, as mazelas que existiam, a dificuldade de se encontrar os termos corretos para tratar o homem. Então a sociedade estava meio que complicada e o realismo veio justamente criticar essa forma de a sociedade viver sob o adultério, temas como o adultério, temas como o respeito sobre o homem. Então, no romantismo isso não havia essa preocupação. Só que agora, no realismo se deu essa preocupação. E agora o naturalismo também, que vem paralelo com o realismo, ele é uma extensão do realismo. Né? O naturalismo é a extensão do realismo. Então, o naturalismo é vamos dizer assim, é um realismo mais radical. Ok? Então, pense, uma das principais características do naturalismo é justamente isso. É a radicalização da estética anterior, da escola anterior, que era o realismo. Então, o que o naturalismo fazia? Enquanto o realismo falava de uma forma geral da sociedade, não sendo mais específico, o naturalismo não. O naturalismo foca o que há de pior na sociedade. Ele não diz que somente a sociedade, aquela parte da sociedade era adúltera, mas simplesmente apontava quem eram quem é que vivia, qual era o tipo de pessoas que viviam nessas práticas. Então, o respeito com o homem era uma coisa que também era muito observado pelo realismo, só que aqui no naturalismo ele bate com muito mais força. Né? Ele vai focar o que há de pior na sociedade, nas chagas dessa sociedade. Então, a sociedade ela era complicada? Ela era. Ela tinha suas mazelas? Tinha. O naturalismo veio simplesmente para apontar definitivamente e com mais firmeza do que o realismo essas mazelas da sociedade. Tá, ok? Então a gente vê muito a questão do determinismo. Né? O determinismo que o naturalismo traz em dizer que o homem ele não pode fugir nem do meio, nem da raça, nem do momento. Então, aquela história de que se o homem é mau e tem uma outra pessoa que anda com ele, consequentemente essa pessoa também vai ser mal. Se o homem é uma pessoa boa e anda com pessoas boas, consequentemente ele vai ser pessoa boa. Então ele tem essa questão do determinismo, de determinar que o homem ele não foge daquilo que ele propõe. Por exemplo, trazendo para os nossos dias hoje, era o mesmo que dizer que uma pessoa que nasce no meio de uma família de ladrão, automaticamente ele seria ladrão, porque estava no meio. Então, se ele faz parte do meio, ele não teria como fugir. O fim dele era esse. Ele não poderia escolher ser outra coisa. O determinismo, o naturalismo dizia justamente isso. Por quê? Porque a sociedade ela mostrava isso. A sociedade, quando se olhava para as favelas, quando se olhava para os becos, para as vielas, para os cortiços. Então eles viam que todo mundo que fazia parte daquele meio agia e se comportava daquela forma. E por isso ele dizia que se você faz parte daquele meio, então você também é. Então se você anda com ladrão, você é ladrão. Se você anda com político, você é político. Se você anda, com que grupo social você andar,
é esse grupo que você vai fazer parte e que você vai ser visto, mesmo que não fosse. Mas o determinismo, poderia haver suas exceções, mas o determinismo dizia que não havia exceções, que é bem assim, a sociedade, o homem, quando ele nasce puro, criancinha, tranquilamente, mas quando ele cresce, que ele se envolve com a sociedade, ele passa a ser mau. O homem bom na sociedade ruim, ele passa a ser um homem mau. E a raça, tá? A raça é aquela coisa. Se você nasceu naquela raça e aquela raça tem aquelas características, então você também não tem. O determinismo diz que você não iria mudar, você ia ter o mesmo comportamento que todo mundo que faz parte daquela raça. E o naturalismo batia muito forte nessa sociedade justamente por conta disso. Quando olhava para a sociedade, via uma sociedade completamente desequilibrada. Via uma sociedade completamente sem destino, todo mundo fazendo o que quer, as pessoas casavam, logo em seguida se separavam, não respeitavam, o não respeito ao ser humano, os assassinatos eram muito, as pessoas falavam muito mal das outras, as fofocas eram imensas, o número de fofocas era demais. E o momento que o homem era fruto também dessa característica do momento. O homem é o do momento. Então, se ele vive num ano, se ele vive numa época onde as pessoas são daquela determinada, tem uma determinada característica, provavelmente ele também seria. Então o naturalismo traz muito isso, o determinismo. E que existia, é claro, a raça superior e a raça inferior. E a raça inferior traz justamente essa questão do sexo pervertido. O homem trazia essa questão do sexo pervertido. Ou seja, não somente a questão do sexo dentro do seu casamento, mas o homem era pervertido para que ele tivesse os seus prazeres ali, os seus anseios dentro daquela sociedade do naturalismo, onde foi estabelecido o naturalismo, né, essa escola literária. O homem tinha justamente essa questão da perversão. Então ele queria ter diversas mulheres ao mesmo tempo. E a perversão trazia também para a questão da criança, de olhar para a criança, de olhar para uma pessoa mais idosa, de não respeitar a mulher do seu próximo. Então tudo isso era visto pelo naturalismo, e o naturalismo, os autores naturalistas, os poetas naturalistas, eles pisavam muito disso, ele falava mesmo para a sociedade, expunha a sociedade que era justamente dessa forma, que o homem naturalista, o homem no seu natural, ele é visto como um homem natural, como um homem animal, capaz de fazer certas coisas, capaz de matar por um prato de comida, capaz de fazer coisas que na sociedade é um escândalo, mas que ele era capaz de fazer aquilo. Então o homem se comportava como um animal, e o naturalismo batia muito forte nessas questões. Então tinha também a questão do cientificismo. As ciências estavam em alta, né? O estudo da ciência, as práticas da ciência. E isso, no naturalismo, era visto de forma muito clara. E eu vou falar junto essa próxima escola literária, que é o simbolismo. O simbolismo ele vai de 1893 a 1902. A próxima escola que eu gostaria de destacar com vocês é uma escola que ela tem o seu período, imagine, em 1881 até 1922. Mais uma vez. Essa escola que eu vou falar agora para vocês, essa escola literária, se chama parnasianismo. O parnasianismo, queridos, ela vem junto com o realismo e com o naturalismo. Então você percebe aí que são três escolas que seguem paralelo, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então a gente percebe que o realismo ele bate de frente com a questão da sociedade, de como a sociedade se comportava naquele tempo, né, de 1881 em diante, até 1922. O realismo criticava muito a sociedade. O naturalismo também criticava muito a sociedade.
criticava até mais do que o naturalismo. Ela focava mesmo nas chagas. Agora, temos uma outra escola, que é o parnasianismo, que também é de 1881, que ele quebra justamente essa linha de atuação, tanto do realismo quanto do naturalismo. O parnasianismo, ele faz uma literatura artificial, sem sentimento. O poeta parnasiano, ele não estava preocupado com as chagas da sociedade, ele não estava preocupado com a maneira da sociedade viver, ele não estava preocupado se existiam muitos adultérios, se o homem não era respeitado. O poeta parnasiano, ele estava preocupado justamente, somente em fazer uma arte perfeita, uma arte pura, uma arte com belas métricas, com as suas rimas bem feitas. Era isso que o poeta parnasiano não se preocupava. Então, assim, essas três escolas, a realista, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, formam uma época que nós chamamos de época realista. Né? São essas três escolas literárias que formam a época naturalista, realista, melhor dizendo. Então, quais são as características do parnasianismo? A característica é que, tanto na arte, como na filosofia, como na literatura, eles só estavam preocupados em fazer uma obra perfeita, né? Uma literatura perfeita. E por isso eles falavam, os parnasianos falavam, imagine, sobre vasos chineses. Escreviam numa época onde as pessoas estavam preocupadas com a sociedade, preocupadas em demonstrar os erros, os problemas inseridos dentro da sociedade brasileira de uma forma concreta. O parnasianismo quebra tudo isso e vem falar sobre vasos, entendeu? Então, ela tinha uma visão muito materialista, né? O parnasianismo também, ele era menos religioso, ele não se preocupava com a religião. Ele estava simplesmente querendo fazer uma poesia perfeita, em suas métricas, em suas rimas, na forma de se escrever. Era isso que o poeta parnasiano queria. Então, qual é a diferença do realismo, do naturalismo, para o parnasianismo? A gente pode perceber que o realismo e o naturalismo, eles vão trabalhar mais na prosa, e o naturalismo vai trabalhar muito mais na poesia. Tá ok? Na poesia. Enquanto o realismo e o naturalismo criticava muito forte a sociedade, o parnasianismo só queria fazer uma métrica perfeita, uma rima perfeita, uma língua padrão, aquela língua padrão onde aquela norma culta, onde todos ficavam encantados com a sua forma de se falar, rimas ricas, rimas pobres. Então tudo isso a gente via no parnasianismo, uma perfeição formal, a arte pela arte. Para o poeta parnasiano, a arte não estava presa a uma forma de vida, não estava presa a uma sociedade, ou seja lá na questão da cultural, seja na questão econômica, seja na questão musical, seja na questão de religião. Não, não, não. O parnasianismo não estava preocupado com isso. O parnasiano, o poeta parnasiano, ele estava preocupado apenas da arte pela arte. Ou seja, a própria arte é quem embeleza a própria arte. Ok? A própria arte justifica a própria arte. Então é assim, o poeta parnasiano, ele não gosta muito de assuntos como religião, política, economia. Ele não gosta. Ele só quer saber de fazer a arte, uma arte perfeita. Ok? Então seus escritos eram escritos muito frios, né? Sem sentimentalismo, sem colocar em pauta essa questão do sentimentalismo muito presente tanto no romantismo, como no realismo, como no naturalismo. Não tinha isso. Ele estava somente preocupado em fazer a sua arte. Ok? Então nós temos
alguns autores como Olavo Bilac, que fala sobre a profissão de fé, Raimundo Corrêa, que fala que tem a sua obra As Pombas, e Alberto Vieira, justamente como foi citado por mim, que uma das suas obras, o Vaso. A próxima escola literária que nós vamos falar é justamente o simbolismo. O simbolismo ele vai de 1893 até 1902. Você vê que essas escolas que eu estou falando agora para vocês, elas já entram no século XX, né? 1900, elas já entram no século XX. Só que o simbolismo, o que aconteceu com o simbolismo? O simbolismo, ele não fez muito sucesso no Brasil. Ele não fez muito sucesso no Brasil. Talvez seja porque as escolas anteriores, elas batiam nas questões das chagas sociais do Brasil, e elas estavam preocupadas com a questão do próprio bem-estar da humanidade, e ela tinha essa característica. As escolas anteriores, ela tinha um porquê, né, uma filosofia muito forte por trás dela, né? Uma forma de viver de ver o mundo muito particular. E isso acontecia nas escolas anteriores. Só que no simbolismo não. Talvez ele não tenha feito muito sucesso por conta disso. O simbolismo talvez não tenha feito muito sucesso. Mas ela era essencialmente poesia. O simbolismo é poesia. E aí eu vou te mostrar, vou te falar sobre uma questão importante do simbolismo. Talvez seja a principal característica. Não, eu acredito que seja a principal característica do simbolismo, que é a musicalidade. Talvez isso tenha causado um impacto negativo para o simbolismo, mas posteriormente ele fez até sucesso. O simbolismo fez sucesso. Essa escola literária simbolismo posteriormente fez sucesso, mas na sua época ela não teve muito sucesso não, porque o poeta simbolista, ele estava muito mais preocupado em produzir o som, em fazer um som perfeito, desse um ritmo. Ele não estava preocupado com a letra, se falava da sociedade, se falava de amor, se o tema é teocêntrico, se o tema é antropocêntrico, não. Não estava preocupado com o sentimento humano. Ele só queria fazer uma música perfeita, sem se importar se a letra daquela música se encaixava com o ritmo, né? Então, a musicalidade era muito mais importante, o ritmo da música, a musicalidade era muito mais importante do que simplesmente qualquer outra coisa. Então, musicalidade era uma das características. E a outra característica do simbolismo é a espiritualidade. Então, a poesia simbolista, ela tentava somente elevar você, fazer você pensar, fazer você refletir, mas sem ter algo de concreto pela qual ter uma produção de uma música. O som era mais importante. Mesmo que não tivesse uma lógica nas letras da música do simbolista, mesmo que as letras fossem soltas, não tivessem conexão entre as frases, o que importava para o poeta simbolista era simplesmente a musicalidade. Eu às vezes fico pensando assim, às vezes acontece conosco em relação às músicas internacionais. Tem muitos de nós, seres brasileiros, que não entendemos o inglês, não é verdade? Agora vocês vão identificar o que eu quero dizer. Muitos de nós não entendemos o inglês. Mas quando a música toca, só pelo ritmo, nós não conhecemos nem a letra, não sabemos nem se a letra faz sentido, não sabemos nem do que está se falando a letra. Mas o que é que nós fazemos? Nós curtimos a música internacional, mesmo sem conhecer a letra, somente pela musicalidade, somente pelo ritmo, pela melodia que é trazida na música. Ok? Eu acredito que é o que eu consigo trazer de mais próximo dentro do simbolismo. Se hoje eu fosse falar sobre o simbolismo, identificar o simbolismo na minha forma de viver, é justamente isso. Ouvir uma música internacional, não saber nem o que se está falando,
mas gostar da música, né? Não pela letra, porque por não conhecer a letra, mas simplesmente pela musicalidade. Se a música é lenta, é uma música que agrada ao nosso coração, então a gente está valendo. Eu me lembro de uma época em que existia muito mais música lenta do que o anos 2000, nós estamos em 2022. Mas nos anos 90, nos anos 80, existia muito isso. As músicas eram tocadas, músicas internacionais, nas rádios com muito mais facilidade, com uma proporção muito maior. Então essas músicas eram tocadas e a gente não entendia o que se estava falando, mas a musicalidade agradava aos nossos ouvidos. E agradava aos nossos ouvidos, então a gente ouvia várias vezes e até tentávamos cantar, mesmo sem saber o inglês, mas nós tentávamos cantar. Então, musicalidade. A musicalidade muitas vezes é muito forte e muito importante para cada um de nós, mesmo, claro, que não tem uma lógica, mesmo que não faça sentido. Outra questão muito importante